queridos irmãos, queridas irmãs. Na carta aos Filipenses, que nós nesses dias estamos lendo a cada dia na missa, entre várias colocações belíssimas de São Paulo, vemos também esse profundo sentido de agradecimento que ele manifestava por todas as pessoas que lhe tinham estendido a mão em suas necessidades. E vimos hoje como ele agradecia por toda a generosidade dos fiéis de Filipos para com ele, já desde que ele tinha entrado na Macedônia, indo, como Deus o pedia, evangelizar toda a Grécia. Porém, é interessante que São Paulo, ao mesmo tempo que agradece por toda a ajuda material, que inclusive ele diz que é tanta que ele agora estava em sobra, ou seja, era abundante aquilo que tinham enviado para ele, mais do que ele precisava, mas São Paulo também deixa muito claro que já fazia muito tempo que ele tinha aprendido a viver independentemente das condições materiais, ou seja, que havia descoberto o segredo de não fazer com que a sua felicidade, o sentir-se bem, dependesse das condições externas. De fato, ele diz com muita segurança: aprendi muito bem a contentar-me em qualquer situação. E diz, aprendi a viver tanto na abundância quanto quando falta tudo, na riqueza e na pobreza. E depois ele dá o segredo de tudo isso, que é, para nós, queridos irmãos, queridas irmãs, algo que devemos fazer que seja o verdadeiro tesouro na nossa vida. Porque de tudo aquilo que realmente pode nos fazer felizes, essa realidade que São Paulo diz que é aquela que fazia com que ele estivesse por em cima das circunstâncias exteriores, é também para mim e para você o que realmente importa. E diz São Paulo: eu aprendi o segredo de viver bem em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me dá força. Queridos irmãos, queridas irmãs, essa frase que pode parecer um tanto quanto, assim, entendida no sentido, quem sabe errado, de achar que Deus sempre virá ao nosso encontro e fará com que nós abundemos em tudo aquilo que precisamos. Não é nada disso. E São Paulo deixa claro que às vezes ele passou necessidade, que às vezes faltou para ele até o necessário. Porém, ele nunca se deixou abalar. Porque o que o fortalecia, aquilo que o mantinha de pé, ou, dito de forma muito clara, aquilo que o fazia feliz, era saber que estava junto de Deus. E, queridos irmãos, queridas irmãs, falo com vocês, mas falo para mim mesmo. O dia em que nós acreditarmos de verdade que Deus é a única necessidade absoluta das nossas vidas, a nossa existência vai mudar radicalmente. A nossa falta de paciência, os nossos momentos de tristeza, de angústia, muitas vezes o excesso de preocupações que nos tira a paz interior, tudo isso vai se dissipar. E repito, não porque Deus vai resolver os nossos problemas, porque não é disso que São Paulo está falando, e não é essa a experiência que nós fazemos. Mas Deus vai nos fortalecer, vai nos fazer perceber que o que realmente precisamos é saber que estamos em comunhão com Ele, porque somente Ele preenche os nossos corações. Por outro lado, também é importante olhar para o exemplo daqueles de Filipe, que souberam
fazer bom uso dos seus bens materiais, justamente porque sabiam que esses bens materiais não eram a fonte da sua felicidade, como São Paulo os havia ensinado muito bem. Nesse sentido, também cada um de nós deve se perguntar a cada dia: e o que é que eu faço com aquilo que Deus me deu? Qual é o modo como eu administro os meus bens? Por menores ou mais abundantes que sejam, não importa. O pouco ou o muito. Nesse sentido, o Evangelho de hoje vem só confirmar tudo isso. Quando nós vimos Jesus, em primeiro lugar, fazendo essa recomendação, que pode parecer um pouco estranha numa primeira observação, mas que no fundo tem muito a nos ensinar. De fato, Jesus disse: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, ele vos receberão nas suas moradas eternas. O que quer dizer Jesus com o dinheiro injusto? Por um lado, temos que contextualizar nessa passagem com a parábola que nós escutamos ontem no Evangelho, que é do início do capítulo 16 de São Lucas. Se a gente pega capítulo 16, versículos 1 a 8, veremos a parábola do administrador infiel, que longe de Jesus querer elogiar a infidelidade, a malandragem, a falta de honestidade daquele administrador, o que Jesus queria ensinar era que aquele sujeito, para conseguir aquilo que lhe interessava, usava toda a sua inteligência. E que nós também devemos usar a nossa inteligência, a nossa prudência, que é a palavra que está no texto original em grego, que em português, nessa passagem, foi traduzida como sagacidade, e usar isso para o bem. E logo depois Jesus diz então que é preciso usar o dinheiro injusto. A expressão dinheiro injusto aqui significa bens terrenos, ou seja, aquilo que não é celeste, aquilo que não é de Deus, porque é uma realidade meramente aqui da terra. E o que significa usar o dinheiro para ganhar amigos, para que nos recebam nas moradas eternas? Essa expressão sempre foi interpretada desde os primórdios do cristianismo como um convite a ajudar os mais pobres, para que eles, que são os prediletos de Deus, e o Evangelho confirma isso em várias passagens: eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e viestes me visitar, eu estava preso e me consolastes, eu era peregrino e me recebestes, diz o Evangelho de São Mateus no capítulo 25. E Jesus se identifica com todas essas pessoas: todas as vezes em que fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Pois bem, ajudar os necessitados significa usar bem os bens que Deus nos deu, como, aliás, os de Filipos fizeram com São Paulo. E assim encontraram amigos que iriam receber no céu. E é isso. Quando Deus é o centro da nossa vida, a minha relação com os meus bens materiais fica, de algum modo, relativizada, porque eu sei que não é aquilo que vai me trazer felicidade. Eu sei que é aquilo que não é o que realmente eu preciso para encontrar a plenitude da minha vida. E aí, eu sei estender a minha mão aos que precisam. Repito, aqui não importa eu ser rico ou pobre. O que importa é eu saber que aquilo que eu possuo deve sempre também me levar a ajudar o próximo, segundo as minhas possibilidades. E de fato, Jesus ainda diz: quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas coisas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem, ou seja, a comunhão com Deus, a vida eterna? E se não sois fiéis no que é dos outros, ou seja, esse dinheiro que no fundo Deus nos deu para ajudar o próximo, quem é que vos dará aquilo que é vosso? E o que é nosso realmente? Aquilo que nós vamos levar para a vida eterna? O fato de que somos filhos e filhas de Deus. A nossa filiação a Deus. A nossa herança eterna, que é a única herança que vai durar para sempre. Porque o dinheiro aqui na terra, queridos irmãos, queridas irmãs, ninguém vai levar para a próxima vida. Nenhum defunto leva a carteira para o cemitério, porque já não usa mais esse dinheiro.
Lembremos disso, queridos irmãos, queridas irmãs. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude, por um lado, a como São Paulo aprender que tudo podemos naquele que nos dá força, que somente Deus nos basta. E por outro lado, que cada um de nós, segundo as suas possibilidades, mas com generosidade, quem sabe que o dinheiro não é causa de felicidade, saibamos estender a mão àqueles que são necessitados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.